Olá, aluno, olá, aluna, caro vestibulando, cara vestibulanda. Estamos aqui para correção das questões de matemática do segundo dia da prova do Enem. Eu sou o professor João e vou começar aqui a resolução de algumas dessas questões com vocês. Lembrando que vou tomar como referência aqui a numeração das questões da prova verde e vai aparecer a equivalência das outras provas. A nossa primeira questão, ela fala sobre a cúpula pentagonal giralongada, que é um poliedro de Johnson, e traz ali a descrição desse poliedro por meio da planificação. Ele perguntava quantos vértices tem esse poliedro. Bem, é o seguinte, o poliedro ele é formado por 25 triângulos, 5 quadrados, um pentágono e um decágono. Dessa forma, temos total de 32 faces. Pegando o número de lados de todos os polígonos que formam esse poliedro juntos, nós conseguimos determinar o número de arestas, pegando esse total de lados de todas as faces juntas, dividido por 2, dá um total de 55 arestas. Pela relação de Euler, V mais F menos A, vértices mais faces menos arestas igual a 2, vamos chegar que o número de vértices igual a 25. Lembrando também que seria possível, pela planificação, você ir contando os vértices desse poliedro. Então, para essa questão aqui, a alternativa B, para a questão 136 da prova verde. A próxima questão fala de uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários trabalhando 6 horas diárias, produzindo 720 unidades por dia. Para atender o crescimento da demanda, a fábrica passou a ter 5 funcionários trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim a sua capacidade de produção. Falava que todos os funcionários produziam ali igualmente, de quantidade de tijolos a cada hora, independente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias, e perguntava o número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade, que um exercício clássico de regra de 3 compostas. Então temos aqui uma grandeza, unidades produzidas, outra grandeza relacionada a número de funcionários e horas por dia. Então temos aqui, montando a regra de 3 composta, 720 sobre x igual a 3/5 sobre 6/9. Resolvendo aqui a equação resultante, vamos chegar que o x igual a 1.800. Então, aqui para a questão 137, a alternativa D como a resposta correta. Na questão 138, fala a respeito do acompanhamento do fluxo de visitantes em um prédio que uma empresa estabeleceu um código de identificação para visitante. Ele falava o seguinte, que esse código era um código numérico de 7 dígitos, onde o primeiro dígito indicava o andar ao qual o visitante se dirige, que seria o número de 1 a 4. Os 2 próximos dígitos correspondem ao número do setor da empresa, ao qual o visitante se destina, que varia de 01 até 20. Os 3 dígitos seguintes correspondem ao número do funcionário da empresa com quem o visitante irá se reunir, então, que varia de 001 até 135. E o último dígito verifica, indica se o visitante chegou pelo período da manhã, dígito 0, ou dígito 1 para o período da tarde. Então, perguntava, se um visitante chegou à empresa às 10 horas da manhã para se reunir com o funcionário identificado pelo número 109, que trabalha no setor 08 da empresa localizada no segundo andar. Qual é o código? Olha, o primeiro número do código é o andar. Seria 2, que é o andar da empresa. O setor da empresa, 08, que é o setor. Número do funcionário que ele irá se reunir, 109. E o último dígito que corresponde ao período, 0. Chegando assim para a questão 138, a alternativa D como resposta correta. Na questão 139, falava ali sobre 4 candidatos que se apresentaram para fazer a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, teve seus celulares, todos eles, os 4 candidatos, tiveram seus celulares recolhidos, que guardou cada um dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os 4 envelopes com os celulares aos 4 candidatos, de maneira aleatória, já que não havia feito identificação dos envelopes. E pergunta qual a probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com os seus respectivos celulares. Bem, de quantas maneiras poderiam ser acomodados os celulares nos envelopes? Então, seria 4 envelopes, então permutação de 4 fatorial, 24 maneiras diferentes de acomodar os 4 celulares nesse envelope. Então, dessas 24 possibilidades, em apenas uma delas, os candidatos receberiam de volta o envelope correspondente com o seu celular.
então a probabilidade pedida é 1 em 24, o que dá para a questão 139, alternativa D, como a resposta correta. Na questão 140, ele fala de um jogo de um computador, onde um cubo que se encontra inicialmente na posição indicada na figura, ele faz deslocamentos com esse cubo, sempre em uma das direções definidas pelos 3 eixos coordenados. Ao se movimentar a partir de uma posição inicial, o cubo se aproximou 3 unidades do plano YZ e se afastou 5 unidades do plano XZ e se aproximou 4 unidades do plano XY. Aí ele pergunta a figura que representa, né, a projeção ortogonal ali do cubo, né, sobre os 3 planos coordenados, após efetuar esses movimentos descritos. Então, é o seguinte, temos aqui a primeira situação que representa a posição original do cubo com as suas projeções ortogonais. No primeiro movimento, ele se aproxima 3 unidades do plano YZ. Então, ele vai sair dessa posição aqui, se aproximar 3 unidades, ficaria a projeção do plano XZ nessa posição. E a projeção do plano XY viria para essa posição. E aqui ele manteria a projeção dele no plano YZ. No segundo movimento, que ele se afasta 5 unidades do plano XZ, então essa parte aqui da projeção do cubo no plano YZ vai se deslocar 5 unidades, assim também como no plano XY. No último movimento, que ele se aproxima 4 unidades do plano XY, a projeção no plano YZ e a projeção no plano XZ, ele vai descer 4 unidades. Então, resultando aqui na alternativa E, como a resposta correta das projeções ao final desses movimentos. Então, questão 140, alternativa E. Na questão 141, traz uma reportagem sobre o hábito na internet dos brasileiros. Ele dizia o seguinte: 90% dos brasileiros, dos internautas brasileiros, acessam redes sociais e 60% dessa quantidade eram de mulheres. E aí ele pergunta, né, segundo os dados desse infográfico, ao se escolher aleatoriamente o internauta brasileiro, no período da pesquisa, da reportagem, qual a probabilidade dele ser um homem que acessa alguma rede social? Bem, o total de homens que acessam alguma rede social é 40% de 90% do total de internautas. Logo, a probabilidade correspondente vai ser 40 sobre 100 vezes 90 sobre 100, que vai resultar em 36 sobre 100 ou 36%. Para a questão 141, alternativa B, como a resposta correta. Na questão 142, ele fala de uma pessoa que pretende instalar um kit de gás natural veicular, ou GNV, e foi numa loja para realizar ali a compra e instalação do kit. E chegando lá, havia 5 modelos, com capacidades em metro cúbico diferente, 10, 14, 17, 21 e 25 metros cúbicos. Trazia informação ainda de que o preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Aí falava o seguinte: esse carro roda 30 km diariamente, 7 dias por semana. E sabe que o consumo do GNV é de 1 metro cúbico a cada 13 km rodados? Qual seria o modelo de tanque ali escolhido, né, do cilindro de gás, para poder atender, sabendo que faria apenas um abastecimento semanal e garantir ali o funcionamento do carro ao longo de toda a semana? Ele perguntava qual que é o cilindro que a pessoa deve escolher. Bem, a distância total percorrida na semana é de 30 vezes 7, ou seja, 210 quilômetros na semana. O rendimento do carro é 13 km por metro cúbico de GNV, então basta pegar o 210, dividir por 13, que vai dar aproximadamente 16,153 metros cúbicos. Como o tanque deve ser o mais barato para atender a demanda semanal, o tanque mais barato para atender a demanda semanal é o que comporta 17 metros cúbicos, levando para a questão 142, alternativa C, como a resposta correta. Próxima questão, questão 143, falava sobre ali 5 alimentos vendidos em uma cantina escolar em pacotes com quantidade de porções ali diferentes, né? E trazia algumas informações nutricionais ali a respeito do rótulo dessas embalagens. E aí falava o seguinte: uma estudante
opta sempre pelo alimento com a menor quantidade total de sódio por pacote. Qual desses produtos deveria ser escolhido pelo estudante? Então, fazendo aqui, né, a observação da informação que foi dada lá na parte inicial, da quantidade de sódio pelas porções que cada pacote tem, para o caso da batata chips, tínhamos ali três porções com 170 miligramas cada uma, perfazendo 510 miligramas. Já no pacote de palitos salgados, eram 4 porções com 501 miligramas de sódio cada um, perfazendo ali 2.004 miligramas. Já no pacote de biscoito multigrãos, eram 8 porções com 264 miligramas cada porção, num total de 2.112 miligramas de sódio. Já no pacote de biscoito de polvilho, eram 6 porções, cada uma com 175 miligramas, totalizando 1.050 miligramas de sódio. E no biscoito água e sal, 5 porções com 166 miligramas cada, totalizando 830 miligramas. Como a estudante iria escolher aquela que tivesse a menor quantidade de sódio por pacote, a alternativa A como a resposta correta para a questão 143. Na questão 144, fala de uma empresa que fez ali, usando impressora 3D, um protótipo de uma peça. Esse protótipo era um poliedro convexo obtido pela justaposição de 2 sólidos distintos, um com a forma de um prisma hexagonal regular reto e o outro com a forma de um tronco de pirâmide hexagonal reta. A base maior do tronco da pirâmide coincide com uma das bases do prisma. Ele falava o seguinte: após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para a realização da pintura de sua superfície. E teve um critério definido para essa pintura, né? Que dizia o seguinte: as faces congruentes entre si devem ser pintadas com uma mesma cor. E faces não congruentes entre si devem ser pintadas com cores distintas. E perguntava qual a quantidade de cores utilizadas para pintar esse protótipo. Bem, observando aqui uma representação em 3 dimensões desse protótipo, nós temos o prisma de base hexagonal, que nós teremos aqui 6 faces retangulares congruentes. Então, essas 6 faces perfariziam ali a pintura de uma cor. Temos aqui na parte de cima da pirâmide, nós temos aqui 6 trapézios também congruentes entre si, totalizando mais uma cor. A base maior desse sólido, que é um hexágono de uma dimensão maior, lado maior do que esse hexágono menorzinho aqui do topo, totalizando então um total de 6 cores diferentes para pintar, levando para a questão 144, a alternativa D, como a resposta correta. Na questão 145, falava ali sobre uma pesquisa na área de neurobiologia a respeito da prática meditativa que era considerada como responsável para reduzir a frequência respiratória para praticantes avançados, que após iniciarem a meditação, suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. E trazia um gráfico que apresentava essa situação, né, da frequência 1 no tempo T1, no instante T1, e a frequência 2 no instante T2, após o início da prática meditativa. Então, o gráfico era esse daqui. E aí, ele perguntava o seguinte: a partir do instante T1, em que se inicia a prática meditativa, qual era o comportamento da frequência respiratória em relação ao tempo? Bem, pela análise gráfica, pode-se observar que a frequência respiratória diminui do instante T1 até o instante T2, a partir do qual ele se torna constante. Então, questão 145, alternativa D, como a resposta correta. Questão 146, né? Fala do grande desafio da prova dos 100 metros rasos, onde a sua conclusão tem ali sempre a busca por um tempo abaixo do tempo de referência de 10 segundos. Vários atletas já alcançaram esse feito. Porém, em 2009, Usain Bolt estabeleceu o recorde mundial masculino dessa prova, com um tempo de 9,58 segundos. E perguntava qual a diferença em segundo entre a marca de referência e a marca estabelecida por Usain Bolt em 2009. Bem, como temos o tempo de referência 10 segundos e a marca do Usain Bolt 9,58, basta fazer 10 menos 9,58, resultando em 0,42 segundos. A alternativa B para a questão 146. Na questão
147 falava a respeito de uma ciclovia circular que ficava ao redor de uma lagoa que tinha um raio de 1 quilômetro. E ali estava sendo planejada a colocação de policiais para garantir a segurança dessa ciclofaixa e dar ali uma segurança para os usuários. E tinha o seguinte, né, uma regra, que um ponto da ciclovia era considerado protegido se houver pelo menos um policial a, no máximo, 200 metros de distância daquele ponto posicionado sobre a ciclovia. E aí ele traz uma figura que ilustra um pouquinho isso. Então, aqui nesse ponto P temos um policial, temos 200 metros no sentido anti-horário e 200 metros no sentido horário para essa figura, que essa área é considerada uma região protegida, porque tem um policial e as distâncias a 200 metros para cada lado de onde está o policial é considerado protegida. Ele fala o seguinte, utilizando 3 como uma aproximação para π, pergunta qual a quantidade mínima e necessária de policiais a serem alocados ao longo dessa ciclovia para dizer, olha, ela está bem protegida. Nessa situação, vamos pensar no comprimento total da ciclovia ao redor dessa lagoa. Comprimento de uma circunferência 2πr, então 2 vezes 3 vezes 1.000 metros, dá 6.000 metros. Pela imagem, é possível ver que de um ponto que o policial está, ele protege 200 metros em uma direção e 200 metros na outra, protegendo então 400 metros daquele perímetro. Como o perímetro total da ciclovia é 6.000 metros e cada policial protege 400 metros, 6.000 dividido por 400, 15 policiais é o mínimo necessário para proteger essa ciclovia, o que dá para a gente a alternativa C na resposta da questão 147. Questão 148. Traz aqui uma relação que um laboratório tem um recipiente de 10 litros de uma solução composta por 2 substâncias, né, S1 e S2. Dessa solução, sabe-se que 99,95% é da substância S1 e o restante da substância S2. Ele fala que uma quantidade da substância S1 será retirada dessa solução, mantendo-se a quantidade inicial de S2, de modo que, nessa nova solução, 99,90% seja da substância S1. E ele pergunta, qual é a quantidade da substância S1 em litro que deverá ser retirada? Bem, na solução inicial de 10 litros, 10.000 ml. Como temos 99,95% de S1, nós temos 9.995 ml de S1 e 5 ml de S2. Se retirarmos X ml de S1, a solução final vai ter 10.000 menos X, onde nós teremos 995 menos X ml de S1 e continuamos com 5 ml de S2. Queremos que 99,90% da solução final seja da substância S1. Então, vou fazer a quantidade de ml da substância S1, 9.995 menos X, sobre a quantidade final de solução, 10.000 menos X. E isso tem que ser igual ao decimal correspondente a 99,90%. Resolvendo a equação que temos aqui, multiplicando em cruz e resolvendo a equação, vamos chegar que o X, a quantidade a ser retirada, é 5.000 ml. Convertendo para litros, 5 litros, alternativa E, para a questão 148. Questão 149. Fala de uma distribuidora de combustível que possui caminhões-tanque com capacidade para 30.000 litros cada. Em qualquer transporte realizado por esses caminhões, um mesmo volume de combustível é descartado, pois fica com muitas impurezas e esse volume independe da quantidade transportada. Então, se transportar 10.000 litros, tem uma quantidade que é jogada fora. Se transportar 30.000 litros, a quantidade a ser jogada fora, por conta dos resíduos, é a mesma. Aí fala que um certo dia um posto encomendou 10.000 litros. E a gasolina que a distribuidora enviou, um total de 10.200 litros, e aí para ser considerado o volume descartado no transporte. Após o descarte, foram deixados no posto apenas 9.900 litros. Em um novo pedido, o posto solicitou que fosse entregue exatamente o dobro do volume de gasolina encomendado no período anterior. Então, veja só, e utilizando esse mesmo caminhão, qual deveria ser o mínimo entregue
para que ela garantisse ali a quantidade encomendada nesse novo pedido. No primeiro pedido, 10 mil litros foram encomendados. A transporte distribuidora mandou 10.200, mas só entregou 9.900. 300 litros foram descartados. Então, a quantidade que é descartada em qualquer transporte, independente da quantidade de combustível, são 300 litros. Para que seja entregue ao posto exatos 20 mil litros, a empresa, a distribuidora, deve enviar no caminhão 20.300 litros para que tenha os 300 de descarte. Então, para essa questão 149, a alternativa C, 20.300 litros. Na questão 150, fala de uma empresa de tecnologia que busca padronizar a velocidade de conexão de internet que oferece a seus clientes em 10 cidades. A direção da empresa decide que o novo padrão de velocidade de referência será a mediana dos valores das velocidades de conexões nessas 10 cidades. Esses valores em megabyte por segundo são apresentados no quadro. Então, tem da cidade C1 até a cidade C10, valores de referência diferentes. Aí ele pergunta qual vai ser a velocidade de referência adotada. Como o exercício falou da mediana, nós temos um grupo de dados, nós devemos pegar esse grupo de dados e construir o rol, ou seja, ordená-los em ordem crescente, do menor para o maior. E aí, como nós temos a quantidade par de elementos, para calcular a mediana, nós vamos pegar o elemento que ocupa a posição correspondente à metade do grupo de dados e a metade mais 1, e vamos fazer a média entre esses dois elementos. Como eles são iguais, 380 e 380, desculpa, a mediana, 380 mais 380 dividido por 2, vai dar 380, o que para a questão 150 é a alternativa C como a resposta correta. Questão 151. Fala de um jogo digital onde há 3 personagens, um herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. E fala o seguinte ainda: uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e, com isso, não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam a posição fixa dos vilões e S a posição inicial do herói, como apresentado na figura. Então, aqui no S, nós temos o nosso herói, aqui no V e no T nós temos os vilões. E aí, ele pergunta para a gente qual a equação da trajetória em que o herói poderá movimentar-se sem ser atacado. Bem, observando aqui no plano, nós temos o ponto S, o ponto 6 e 2. E o ponto V, o ponto 8 e 6. Então, a variação no eixo X do S para o V é 2 unidades. E do S para o V, 4 unidades. Como nós temos aqui a formação de um triângulo retângulo 1, 90, aqui chamando esse ângulo de alfa, esse ângulo é 90 menos alfa. O que vai nos dar aqui, nessa relação pela figura ser um quadrado, que o V e SV são lados congruentes do quadrado, que seriam hipotenusas de triângulos retângulos congruentes. Então, nós vamos chegar aqui nessa relação que o ponto U tem coordenadas 4 e 8, pela observação da congruência do triângulo 1 e do triângulo 2 aqui da figura. Então, eu quero encontrar a reta que passa pelo ponto U e pelo ponto S. Bem, o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto U, 4, 8, e pelo ponto S, 6 e 2, tem coeficiente angular ΔY sobre ΔX igual a menos 3. Usando aquela regrinha do y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0 para o x e o y de qualquer um dos pontos U ou S, nós vamos chegar que a equação da reta é y igual a menos 3x mais 20, que corresponde à alternativa A para essa questão 151. Próxima questão que nós temos fala sobre uma livraria que comercializa livros dos gêneros literários, ficção, autoajuda, romance e biografia. E traz um gráfico em que apresenta o estoque dos livros por gênero e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por cada um dos gêneros literários, obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais. Então, temos aqui
a barrinha vermelha o autor brasileiro, a barrinha verde representando a quantidade em estoque dos livros de autor estrangeiro e a linha azul aqui a demanda pelo tipo literário. Ele fala que o gerente só vai fazer a encomenda de novos exemplares para o gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda constatada pela enquete. Então, perguntaria ali qual era o gênero de livro que ele deveria comprar mais exemplares. Então, olhando para a ficção, né? Temos 120 de autores brasileiros, 80 de estrangeiros, total de 200 livros. A demanda é 160, então o estoque é maior que a demanda. Autoajuda, 50 de autores brasileiros, 80 de estrangeiros, um total de 130, e a demanda 135. Romance, temos um total de estoque 145 e a demanda 140. Biografia, estoque 95 e demanda 80. O único gênero que apresenta quantidade em estoque abaixo da demanda é de autoajuda. Logo, para a questão 152, ficamos aí com a alternativa C como a resposta correta. Na questão 143, fala de uma escola de idiomas que oferece cursos de inglês, espanhol, francês e alemão. Traz gráficos que representam a distribuição percentual das matrículas em 2023 e a distribuição por quantidade de matrículas em 2024, por idioma, né? Então, temos aqui a porcentagem, o gráfico de porcentagem de 2023 e aqui o gráfico das quantidades em 2024. Ele falava o seguinte: para planejar as atividades de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024 e a distribuição percentual das matrículas por idioma será a mesma registrada em 2023. E ele pergunta: segundo essa estimativa, qual seria o número de matrículas para o curso de francês no ano de 2025? Bem, observando o total de matrículas em 2024, 280 mais 80 mais 20 mais 20, 400 matrículas. Observando, né, que no curso de francês, lá no gráfico, em 2023, correspondia a 10% das matrículas, basta fazer agora 10% de 400, o que vai dar para a gente 40 alunos, e, nesse caso, questão 153, alternativa E, como a resposta correta. Já na questão 154, ele fala: o controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento, a escala utilizada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento em centímetro, em conformidade com a escala empregada. As figuras representam a tela do controle remoto, exibindo os dados de 5 deslocamentos realizados por esse carrinho. Então, deslocamento 1, do ponto A para o ponto B, um comprimento de 9 centímetros e escala 1 para 100. No movimento 2, aqui na segunda situação, de B para C, 5 centímetros, escala 1 para 300 e assim por diante. E aí pergunta: qual a opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo? Bem, pessoal, aqui uma relação de escala, né? Na primeira imagem, na escala 1 para 100, o deslocamento de 9 centímetros na imagem corresponde ao deslocamento real de 9 vezes 100 centímetros, total de 900 centímetros. Já na escala 2, 1 para 300, o deslocamento de 5 centímetros na imagem, 300 vezes 5, 1.500 centímetros. Na figura 3 ali, escala de 1 para 600, 5 centímetros de deslocamento nessa escala, então 5 vezes 600, 3.000. Na escala 4, da figura 4, 1 para 700, deslocamento de 3 centímetros na imagem, 3 vezes 700, 2.100. E na última escala 1 para 1.000, 2 centímetros, dá um total de 2.000 centímetros de deslocamento real. Bem, nesse caso, o segmento que representa o maior deslocamento feito pelo carrinho está apresentado na figura 3, alternativa C, como a resposta correta para a questão 154. Na questão 155, que fala do estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11 pessoas para testar uma nova medicação. E será escolhido, né, um grupo no qual a maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos e os demais grupos tomarão placebo ou medicações já existentes no mercado. O quadro, parcialmente preenchido, informa alguns dados relativos às idades das mulheres desses grupos. E ele pergunta, né, mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos, porque apenas com os dados apresentados no quadro foi identificado um grupo
que certamente atendia o critério de escolha. Bem, observando, né, os dados da tabela, nós temos que o critério do grupo escolhido é o grupo 4, pois, observando aqui no grupo 4, a média de idade das mulheres é de 25 anos, mas o desvio padrão é 1. Então, como ele tem média 25 e desvio padrão 1, que é um desvio padrão baixo, é aquele que apresenta a maior regularidade da distribuição das idades. Então, nesse caso, da questão 155, alternativa D, como a resposta correta. Questão 156. Fala que pace, né, é um termo utilizado por um corredor para denominar o seu ritmo médio em uma corrida. O que o pace representa? Ele representa o tempo médio em segundo que esse corredor leva para percorrer 1 quilômetro. E ele faz um esquema, né, traz um esquema relacionando o tempo em segundo que um corredor levou para cruzar as marcas, que define os 4 primeiros trechos de 1 quilômetro em uma corrida de 5 quilômetros, e o tempo gasto para percorrer cada um desses trechos de 1 quilômetro. Então, olha, no primeiro quilômetro ele gastou 272 segundos, no segundo quilômetro ele gastou 284, no terceiro quilômetro 288, no quarto quilômetro 288, e fala o seguinte, o melhor pace que esse corredor alcançou em corridas de 5 quilômetros, né, foi de 281 segundos por quilômetro. Para que ele consiga repetir nessa corrida o seu melhor pace em corrida de 5 km, qual deve ser o tempo no quinto trecho dessa corrida? Para que ele consiga isso, né? Então, vamos lá. Se P é o pace do corredor no quinto trecho e 281 o seu pace é uma corrida de 5 km, nós vamos fazer a média aqui dos paces que ele apresentou nessa corrida. Do primeiro, segundo, terceiro, quarto e o do quinto quilômetro dividido por 5 tem que se igualar ao melhor pace que ele teve em corridas. Resolvendo a equação resultante, vamos chegar que o pace no último quilômetro dessa corrida tem que ser 273. Como queria a diferença entre o quarto e o quinto trecho de corrida, é pegar o tempo que ele gastou no quarto trecho, que é 288 segundos, menos o que ele deverá gastar no quinto trecho, 273 segundos. Então, vai dar uma diferença de 15 segundos, alternativa E, para a resposta correta da questão 156. Na questão 157, fala ali que 10 casais fundaram um grupo de dança e decidiram constituir uma diretoria com 3 cargos: presidente, secretário e tesoureiro. Para maior representatividade, decidiu-se que, no máximo, uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria. Aí pergunta, quantas diretorias diferentes podem ser constituídas por esses 10 casais? Bem, dos 10 casais, nós temos 20 pessoas. Bem, para o cargo de presidente, nós temos 20 opções de escolha. Escolhido o presidente, não pode mais escolher nem ele e nem o seu companheiro de casal. Então, não sobram mais 19, sobram 18 pessoas possíveis para o cargo de secretário. Escolhido o secretário, não podemos mais ter o presidente e o seu companheiro ou sua companheira, o secretário, seu companheiro ou sua companheira, sobrando então só 16 pessoas para a possibilidade do cargo de tesoureiro. Então, multiplicando as possibilidades de escolha, chegamos na alternativa B, 20 vezes 18 vezes 16. Então, questão 157, alternativa B. Na questão 158, ele fala de um artista que costuma fazer desenhos com areia numa praia. E ele pediu que um banhista fizesse um pequeno desenho para que ele pudesse fazer isso em uma escala maior na areia. E temos aqui o desenho representado na figura, feito pelo banhista, né? Que tem ali num espaço entre, numa direção, a sua maior distância 20 centímetros, em outra direção perpendicular, a sua maior distância também de 20 centímetros. Aí fala que após a conclusão da obra de arte, que manteve as mesmas proporções do desenho feito pelo banhista, sendo que as medidas indicadas na figura foram ampliadas para 30 metros. E perguntava qual é a escala usada para fazer a transição do desenho pelo banhista para a obra de arte. Bem, o desenho do banhista, as dimensões são de 20 centímetros, ou de 0,20 metros. Então, a largura da figura, 0,20 metros. Na obra de arte feita pelo artista, tinha 30 metros. Bem, como que nós calculamos a escala? Pegamos a medida real da obra e dividimos pela medida
do esboço feito pelo banhista. Então, 30 dividido por 0,20, 150. Significa que a escala usada é 1:150. Cada centímetro que nós temos na figura desenhada pelo banhista corresponde a 150 centímetros no real. Então, nesse caso, chegamos aí na questão 158, alternativa E. Nas questões de matemática da nossa provinha do Enem 2025. Vamos lá, minha gente, vamos lá, meu povo, vamos que vamos, bora que bora. Pensando na prova verde, questão de número 159, minha gente. Vamos que vamos, olha só. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais e pode ser considerado um importante marcador do estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho, denotada por T, era em média, 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga, denotada por F. Então, T é igual a 1,59 vezes F, minha gente. Nesse estudo, a relação obtida entre T e F foi, como eu disse, minha gente, T 1,59 vezes F, não é isso? Dividindo os dois membros por F, minha gente. Passando F, dividindo para quem gosta. T sobre F igual 1,159. Alternativa C de melhor personagem do Friends. É ou não é, minha gente? Aí vamos lá, ó. Questão de número 160 agora, meu povo. Um estacionamento possui 120 vagas para veículos e todas essas vagas estão ocupadas, todas. Cada cliente paga uma mensalidade para utilizar uma vaga, que é calculada com base nas despesas mensais do estacionamento e no lucro pretendido. As despesas mensais do estacionamento são R$ 14.240, com manutenção mais R$ 36 de seguro por veículo, minha gente. O lucro do estacionamento é determinado pela diferença do valor arrecadado com as mensalidades pelas despesas efetuadas, né? A partir do mês seguinte, o valor do seguro por veículo aumentará, né? Vai subir aí em 20%, minha gente, e as despesas com manutenção permanecerão sem alterações. Com isso, o dono do estacionamento reajustará as mensalidades para obter um lucro mensal de R$ 10.000. Apesar desse reajuste, todas as vagas continuarão ocupadas. As 120 vagas, são 120 carros, minha gente. O valor, em real da mensalidade reajustada será. Vamos chamar de X, povo. O valor, dessa mensalidade por vaga, são 120 vagas. E como que são as despesas aí? R$ 14.240 com manutenção, R$ 36 por veículo no seguro, não é isso? Só que o seguro vai ter um aumento de 20%, minha gente. Para você aumentar 20%, meu povo, você multiplica por 1,2, não é isso? Então, o novo seguro, vai sair por 1,2 vezes 36 por veículo. Então, vamos lá, minha gente, O lucro é o valor arrecadado menos as despesas. Valor arrecadado, minha gente, são 120 vagas. Cada vaga o pessoal está cobrando X. 120X é o valor arrecadado. E as despesas que eu tenho que descontar para obter o lucro, minha gente? Manutenção de R$ 14.240 mais o seguro, que é 1,2 vezes 36 por veículo. São 120 veículos, minha gente. Logo, pensando nas despesas aí, R$ 19.424. O lucro tem que ser de 10.120, é o valor arrecadado. Equação do primeiro grau, minha gente. Você vai resolver aí bonitinha a tua equação e vai chegar que a mensalidade deve ser de R$ 245,20. Alternativa C de segundo melhor vingador. Ok, minha gente? Vamos então para a próxima questão de número 161. O dono de uma sorveteria armazena sorvete em potes de 20.000 centímetros cúbicos. Ele serve o sorvete em taças, em porções de 250 mililitros, povo. Lembrando, povo, que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, ok? É 1 para 1 aí a conversão, A quantidade de taças que ele consegue servir a partir de um pote cheio de sorvete, meu povo, o pote tem 20.000 centímetros cúbicos, não é isso? E as taças, 250 mililitros.
Como eu comentei com vocês, 1 mililitro é 1 centímetro cúbico. Então, 20 mil centímetros cúbicos de sorvete em potinhos de 250 centímetros cúbicos, nós temos um total de 80 potinhos, alternativa D de Jim Carrey. Beleza aí, minha gente? Vamos para o próximo exercício 162, meu povo. Em uma escola, todos os estudantes do ensino médio praticam uma das 3 modalidades esportivas oferecidas como atividade física, e cada um deles pratica somente uma dessas atividades. Os gráficos trazem alguns dados relativos aos quantitativos de estudantes que praticam essas modalidades esportivas nessa escola, apesar de algumas quantidades não terem sido informadas, né, meu? Aí tá, pega o primeiro gráfico aí, meu povo. Futebol, vôlei, basquete, primeira série, segunda série, terceira série, né? Quantos alunos de cada série praticam tal esporte, não é isso? E aí temos um outro gráfico, né, apontando quantos alunos praticam basquete apenas, que são 80. Qual é a quantidade de estudantes no ensino médio dessa escola? São 80 estudantes que praticam basquete. 80. Se você olhar para este outro gráfico aqui, minha gente, o que vai acontecer? Ó? Veja que nós temos aqui uma alturinha, né, na primeira série que pratica basquete. Essa uma alturinha, vamos chamar de X alunos. Na segunda série, ó, 3 alturinhas. 3x, né, praticam basquete. Na terceira série, 4 alturinhas. 4x. Então vamos dizer que tem X alunos na primeira série que praticam basquete, 3x alunos na segunda série que praticam basquete, 4x alunos na terceira série que praticam basquete. Um total de 80 alunos. Ok, minha gente? Um total de 80 alunos. Portanto, com a equação do primeiro grau, cada alturinha lá no primeiro gráfico, né, cada x, ele é igual a 10. Ok, meu povo? Total de alunos, então, que praticam... Total de alunos da escola, né? Na primeira série, minha gente, se cada alturinha é 10, eu tenho 10 alunos, né, que praticam basquete. Se você olhar aqui para o vôlei, são 30 alunos. Para o futebol, né, que são 7 alturinhas, são 70 alunos que praticam futebol. Então tá aqui, ó, primeira série, você vai seguir o mesmo raciocínio na segunda série, na terceira série. Vamos ver aqui a terceira série, ó, meu povo. Basquete, na terceira série, 40 alunos, 4 alturinhas, né? Vôlei, 4 alturinhas, 40 alunos, né? Futebol, 5 alturinhas, 50 alunos aí praticando futebol na terceira série. Um total de 360 alunos, minha gente. Alternativa B de Backstreet Boys. Ok, meu povo? Vamos lá, então, para o próximo exercício. Muita atenção neste exercício, meu povo. Questão 63. O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R, por meio de 2 deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite. E como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Primeiro, vai partir do ponto P, na direção 110, e navegar por 4 horas, alcançando o ponto Q. Depois, povo, partir do ponto Q, na direção 90, e navegar por 2 horas, alcançando o ponto de destino R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, fez na direção 340, em vez de usar a 110, minha gente. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Partiu do ponto P na direção 340 e navegou por 4 horas, avançando a um ponto S. E aí, lógico, no ponto S, na direção 90, navegou por 2 horas, alcançando o ponto T, né? A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada, minha gente, né? Em vermelho é a rota que ele deveria ter feito. Em verde foi a rota que ele fez, ok? O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar no ponto T. Com isso, agora, ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo de T, chegar ao ponto de destino R, por meio de uma rota retilínea. Considere 0,64 como aproximação para o cosseno de 50 graus, minha gente. A direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente... Minha gente, se você pegar a bússola aqui, ó, ele deveria, né, aqui ir na direção 110, não é isso? A direção 110, mas foi na direção 340. Pensando nisso, veja que teve um ângulo aqui de desvio, ó, de 130 graus, né? Porque de 0 até o 110 foi 110, não é isso? E o 0 está no mesmo lugar que o 360, né? Então aqui eu tenho 20 graus, ou seja,
É um ângulo de 130 graus, minha gente. Aí vamos para a resolução aqui, ó. Ângulo de 130 graus, vamos dar um pulinho aqui para a resolução. Galera, de P até Q, foram 4 horas com velocidade constante V, então a distância percorrida, 4V, né? De P até S, 4 horas, velocidade V, 4V também é a distância. E a distância de S até Q é a mesma distância de T até R que eu quero. Então, neste triângulo SPQ, povo, nós temos um lado, né, que mede 4V, o outro lado que mede 4V. Eu quero descobrir o lado SQ, que é a distância, né, que ele vai do ponto T para o ponto R, né, que ele errou o caminho e tal. Um ângulo interno de 130 graus, minha gente. Você vai aplicar a lei dos cossenos, minha gente. Tá aqui o triângulo aqui fora, ó. Você vai aplicar a lei dos cossenos para descobrir a distância que ele tem que percorrer. Ok? Lei dos cossenos, meu povo. O que acontece aqui, minha gente? Lembra? Lado ao quadrado é igual o outro lado ao quadrado mais o terceiro lado ao quadrado menos 2 vezes o produto entre os lados que você não isolou, né? A gente isolou x, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado isolado, o cosseno do ângulo oposto a x. 130 graus, meu povo, é simétrico a 50 graus. São ângulos, são arcos simétricos, né? Só que um no primeiro quadrante, outro no segundo quadrante, o cosseno de 130 ele é negativo por estar no segundo quadrante. Então ele é o 0,64, só que negativo, ok? Então, minha gente, 4V quadrado, você vai fazer todas as continhas aí. O cosseno de 130 é menos 0,64, mas com o menos da fórmula, aí menos com menos fica mais, ok? A resolução colocou, né, 16V quadrado com 16V quadrado, 32V quadrado, que ele colocou em evidência. Meu povo, chegamos que x é igual a 7,24V aproximadamente, né? V é a velocidade, então 7,24 no caso é o tempo, né? 7 horas... mais quase um quarto de hora, povo. 0,25 é um quarto, aí tá 0,24 aproximadamente. 7 horas mais um quarto de hora, 7 horas mais 15 minutos, ok? Se pensar aí na direção, minha gente, você pensa lá, né? De P até Q é a direção 110, né? Então, de T a R, olha para o teste, direção 135, ok? Que bate com a alternativa A de melhor vingador. Beleza? Questão 164, meu povo. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água, com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetro, aumente em relação ao tempo t, em minuto, de acordo com a função do tipo, uma função trigonométrica, né, povo? K mais a tangente de P vezes T mais M, sendo os parâmetros K, P e M números reais, para T variando de 0 a 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas as assíntotas verticais da função tangente utilizada na definição D. Pô, vou ter que lembrar daquela aulinha de funções trigonométricas, deslocamento. Seria até legal você ter um gráfico da função tangente original aí com você, para você poder comparar, né? A expressão algébrica aqui representa a relação entre D e T. Meu povo, primeiramente, né? Período da função trigonométrica. Período, meu povo, é de quanto em quanto o gráfico repete seu comportamento ao longo do eixo X, não é isso? E o único coeficiente que mexe com o período, meu povo, é o coeficiente que multiplica o nosso ângulo, né? O coeficiente do ângulo, que é esse pezinho aqui. É o único cara que mexe, né? No caso, com o período, não é isso? Galera, o período desta função aí, ele vai de 5 menos 2π sobre 2 até 5 mais 2π sobre 2. A distância entre eles é o período, né? E essa distância, meu povo, vai chegar em 2π. É o período dessa função tangente. Para calcular o período de uma função tangente, meu povo, o que você faz? O período vai ser o quê? É o período original da função tangente, que é π. A função tangente original tem tem que ter o período π. Então é o período original dividido pelo coeficiente do ângulo, que é o pzinho, né? O período desta função tangente aí, povo, é 2π. Então, insistindo, período, que é 2π, é igual período original da função tangente, que é π, dividido pelo coeficiente do ângulo pzinho. Então, esse pzinho é igual a meio. O que você pode fazer, povo? No caso, a função, né, original, ou essa função, digamos, essa função tangente aí, tem um ponto de inflexão bem aqui, ó. E esse ponto de inflexão, povo, na função original fica na origem. Então você vê que esse gráfico deslocou 30 para cima, 2,5 para a direita. Galera, se ele deslocou 30 para cima, o coeficiente responsável pelo deslocamento vertical, meu povo, é o K. Ele deslocou 30, né, para cima, então a gente sabe, minha gente, que o K, ele é igual a 30. Para você achar, povo, o M, esse M é responsável pelo deslocamento horizontal.
Deixando ele por último, você pode substituir um ponto do gráfico, né? Justamente esse ponto de inflexão. Substitui esse ponto para achar o M. Ou, meu povo, aquele negócio. Somou alguma coisa ao ângulo, o gráfico vai para a esquerda. Subtraiu alguma coisa ao ângulo, o gráfico vai para a direita. Esse gráfico foi 2,5 para a direita. Se ele foi 2,5 para a direita, povo, nós estamos subtraindo 2,5 do ângulo. Ou seja, esse meu M, minha gente, é igual a menos 2,5, menos 5 sobre 2, ok? Batendo, então, com a alternativa E de melhor vilão da Disney. Ok, minha gente? 165. Os quadrados em cinza na figura representam os quarteirões de uma parte do bairro onde moram João e seu amigo. O quadrado pequeno A, pintado em preto e localizado no canto superior esquerdo, né, de um quadrado maior, indica a casa do amigo de João. João também mora em uma casa de esquina, mas na extremidade nordeste de um quarteirão. Para chegar à casa de seu amigo, ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste. Dobrar à direita, caminhar 3 quarteirões na direção norte e dobrar à esquerda. A casa de seu amigo fica no segundo quarteirão a oeste. Aí, meu povo, a casa do amigo, aí vem a pergunta, né, da onde está a casa do João, né? O quarteirão onde se encontra a casa do João. De acordo com as informações, pô, vai bater com a posição P, né? Porque ele tem que sair da casa dele, ir, né, a oeste, né, à esquerda, ele vai termina o quarteirão a oeste, né, aí ele vira à direita, sobe 3 quarteirões a norte, para cima, não é isso? Vira à esquerda e anda 2 quarteirões para chegar na casa do amigo. Essas são as instruções do exercício. E essas instruções só vão funcionar se a casa do João estiver na posição P, na letra P, que é a alternativa A. Ok, minha gente? Beleza? 166. Uma empresa produziu, em um determinado mês, 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. O custo para reciclar 1 tonelada de plástico, para você reciclar plástico por tonelada, né, R$500, que equivale a 5% do custo para produzir, né, o plástico usando derivados do petróleo. Então, pera lá, se eu gasto R$500 para produzir plástico por reciclagem, e isso é 5% do preço que eu gasto para produzir plástico com derivados do petróleo, povo, sendo C o custo, né, por tonelada para a produção de plástico por derivado do petróleo, povo, 5% desse valor são lá os R$500. Então, o custo para a gente produzir plástico usando derivados do petróleo por tonelada, R$10.000, né? Bem mais barato produzir plástico por reciclagem, que é só R$500 por tonelada, né? Mas beleza, vamos lá. Continuando. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzido nesse mês, mas com uma redução de pelo menos 50% no custo de produção. Para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir da reciclagem, lógico, produzir por reciclagem é bem mais barato do que usar derivados do petróleo, né, pô? Então, com a quantidade mínima de produção de plástico por reciclagem. Bem, minha gente, vamos lá. Quero economizar aí pelo menos 50%. Primeiramente, quanto que a gente está gastando aí na produção desse plástico? Povo, 110, de acordo com o texto, 110 toneladas, né, produção de plástico usando derivados do petróleo, R$10.000 a tonelada é o custo, não é isso? De acordo com o texto, 80 toneladas de plástico foram produzidos usando a reciclagem. Reciclagem, custo R$500 por tonelada. Estamos gastando R$1.140.000. Quero economizar pelo menos 50%. Quero economizar pelo menos R$570.000. Povo, cada tonelada, né, que eu deixo de plástico, que eu deixo de produzir usando derivados do petróleo e faço a produção por reciclagem, bem, por tonelada de petróleo, não, por derivados de petróleo, nós gastamos R$10.000 por tonelada. E com reciclagem gastamos R$500. Então, se eu produzir usando reciclagem, eu economizo R$9.500, não é isso? Tem uma economia de R$9.500 toda vez que eu troco a produção por reciclagem. Se eu quero economizar R$570.000, pelo menos, e toda vez que eu troco a produção usando a reciclagem, eu economizo R$9.500, povo, então eu preciso produzir 60 toneladas de plástico usando reciclagem
em vez de usar os derivados do petróleo. Bem, eu já iria produzir 80 toneladas por reciclagem de qualquer jeito e agora tenho que produzir mais 60 toneladas para conseguir essa economia mínima. Então, meu povo, no mínimo, temos que produzir 140 toneladas por reciclagem para conseguir o desconto aí, para conseguir essa economia necessária. Alternativa B de Bon Jovi. Beleza, minha gente? 167. Em uma cidade será construído um túnel que atravessa uma montanha, né, para facilitar o trânsito de automóveis e bicicletas. 2 projetos foram elaborados e os esquemas com as vistas frontais desses projetos são apresentados na figura. Esse é o projeto 1 e está aí o projeto 2. O projeto 1 conta com 2 túneis, um exclusivo para bicicletas e o outro para automóveis. O projeto 2 conta com um único túnel, com espaços reservados para o trânsito exclusivo de bicicletas e automóveis. Nos 2 projetos, os túneis têm o formato de semicilindro, reto de mesma extensão, com vias de ida e volta para os 2 tipos de veículos separados por muretas. O projeto a ser aprovado será aquele que apresenta a menor área da seção transversal, pois implicará em menor volume de material retirado da montanha. Considere 3 como a aproximação do π e desconsidere as espessuras das muretas. Qual que é o projeto a ser aprovado, né, povo? Que vai dar menos volume aí, né? Gente, neste caso aqui, ó, olha só, 2 semicilindros, não é isso? Ok? Minha gente, você pensar no primeiro aí, meu povo, o primeiro, olha só, raio é 6, e nesse aqui o raio é 3, não é isso? Então, se você pensar, por exemplo, aí nessa área, nesse semicírculo aí na frente, povo, π raio quadrado, o raio é 6, mais π raio quadrado, né, o raio é 3, os dois você vai dividir por 2, porque são semicírculos, né? Então, π raio quadrado sobre 2, aqui o raio é 6, π raio quadrado sobre 2, e aqui o raio é 3, ok? Nessa situação, povo, o raio é 9. Então, π raio quadrado sobre 2, não é isso? Só que nesse caso o raio é 9. Vamos usar isso aí para poder fazer bonitinho aqui essa área removida. Então, vamos lá. Aquilo que eu disse. Projeto 1, π raio quadrado sobre 2, raio 6, mais π raio quadrado sobre 2, raio 3, que são os semicírculos separados, não é isso? O π, povo, pediu para usar 3 aí no π, 67,5 metros quadrados é a área do semicírculo que vai ser removido. Já no projeto 2, um semicírculo de raio 9, π raio quadrado sobre 2, o raio é 9, o π pediu para usar 3, 121,5 metros quadrados de área, povo. Veja que o menor tá bem ali no projeto 1, não é isso? Então, deixa eu voltar aqui. A alternativa A é o projeto 1, não é isso? Que tem a área medindo 67,5 metros quadrados. Alternativa A de AC/DC, minha gente. Próximo, 168. Um carro que custa 60 mil reais é comercializado por uma revendedora que oferece 2 opções de pagamento, todas sem entrada e sem juros. Opção 1, pagamento com N parcelas iguais, 60 mil reais com N parcelas iguais. Opção 2, pagamento em 6 parcelas a mais do que na opção 1, né? N mais 6, então. E com isso, o valor de cada parcela se torna R$ 500 reais, menor do que o valor da parcela da opção 1. Nas 2 opções de pagamento, o valor total a ser pago pelo carro é o mesmo. Minha gente, qual é a quantidade N de parcelas lá da opção 1? Galera, a opção 1, parcela, qual o valor da parcela? Bem, são 60 mil reais, você vai dividir em N parcelas, esse é o valor da parcela 1. E qual que é o valor da parcela 2, povo? Lembrando que a parcela, na opção 2, né, temos 6 parcelas a mais. Então, 60 mil reais, que é o total, dividido por N mais 6 parcelas, é o valor da parcela 2, que o texto falou que o valor da parcela 2 é R$ 500 reais a menos que a parcela 1. Nós temos 2 equações com 2 incógnitas, minha gente. Como se fosse um sistema. Na parcela 1, o P1 é igual a 60 mil sobre N, que você vai substituir aqui na equação 2, ok? E aí, meu povo, uma equaçãozinha no membro direito, subtração de frações, o 500 multiplica por N, divide por N, para você poder subtrair as frações, meu povo. Depois você vai multiplicar em cruz, faça como você quiser, vai cair numa equação do 2º grau, você vai encontrar esses 2 valores, o N não é negativo, né? O N é uma quantidade de parcelas, é um valor natural não nulo, vamos dizer assim, N é igual a 24, alternativa B de Bafields, ok, minha gente? Vamos lá, ó. 169 agora, meu povo. Um pai comprou 8 presentes diferentes, dentre os quais uma bicicleta e um celular.
para dar a seus 3 filhos. Ele pretende distribuir os presentes de modo que o filho mais velho e o mais novo recebam 3 presentes cada um, e o do meio receba os 2 presentes restantes. O mais velho ganhará entre seus presentes ou uma bicicleta ou um celular, mas não ambos. De quantas maneiras distintas a distribuição dos presentes pode ser feita. Povo, vamos lá. Primeiro filho, né, o mais velho. Primeiro, são 3 presentes, mas ele vai ganhar ou a bicicleta, fatalmente, ou a bicicleta ou o celular. Então, para o primeiro presente, nós temos 2 opções, bicicleta ou celular. Não pode ganhar os 2. Com isso, são 8 presentes ao todo, vão sobrar 6 para escolhermos os outros 2 presentes dele. Combinação de 6 presentes restantes, agrupados 2 a 2. 30 maneiras da gente presentear o filho mais velho. Bem, já demos 3 presentes para esse filho. Era um total de 8 presentes, sobraram 5. Sobraram 5 para eu escolher 2 e presentear lá o filho do meio, povo, né? Combinação de 5, 2 a 2, 10 possibilidades. São 5 presentes, dei 2 para o filho do meio, vão sobrar os 3 para o filho mais novo, não é isso? Ok? Uma opção, então, né? São os 3 presentes restantes, você vai dar para o filho mais novo. Pelo princípio fundamental da contagem, minha gente, nós temos 300 maneiras de presentear aí os 3 filhos, que é a alternativa C. Beleza? 170. A final de um campeonato de futebol foi disputada em 2 tempos regulamentares, de 45 minutos cada. Sem acréscimos, né? Com uma prorrogação de 30 minutos. Também sem acréscimos. Um jogador entrou no início do segundo tempo com um equipamento para medir a distância percorrida durante sua participação no jogo. Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia percorrido 4,5 quilômetros. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar. Qual a distância percorrida por esse jogador durante sua participação? Povo, então, no segundo tempo, né, foram 45 minutos onde ele percorreu 4,5 km. Dá para você entender que a cada 15 minutos ele percorre 1,5 km. Ou seja, em 30 minutos ele percorre 3 km. 30 minutos, povo, é a prorrogação inteira. Então, no segundo tempo, que foi quando ele entrou, ele percorreu 4,5 km. Na prorrogação, 30 minutos, 3 km. Um total, então, de 7,5 km, ok? A alternativa C. Beleza aí, minha gente? 171, né? A figura ilustra o projeto visual, né, para a confecção de uma medalha comemorativa, com a forma de um cilindro circular reto, de diâmetro 6 centímetros, espessura 3 milímetros, 3 milímetros, 0,3 centímetro, né, povo? A figura ABCD tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. Então a altura é a mesma, 0,3 centímetro. A região da medalha externa a esse prisma será cunhada em ouro. Olha só, pretende-se cunhar 100 dessas medalhas, meu povo. Considere 3,1 como valor aproximado para o π. Qual é o volume do ouro em centímetro cúbico necessário para a confecção da medalha? Povo, para cada medalha você vai fazer o cilindro menos o prisma, não é isso? E vai multiplicar por 100, que são 100 medalhas. Volume do cilindro, né, povo? Π raio ao quadrado vezes a altura. O raio é 3, não é isso? O raio é 3, a altura 0,3 centímetro, ok, minha gente? O π também ele mandou trocar, mas vamos por partes aí. Então, volume do cilindro, π raio ao quadrado vezes a altura. Volume do prisma. Prisma de base quadrada, meu povo. A diagonal do quadrado é 6. Quadrado é um losango. A área de losango, diagonal vezes diagonal sobre 2. E as 2 diagonais do quadrado vão medir 6. Então, a área da base vezes a altura, né, povo? A base, portanto, olha lá, a base, quadrado com diagonal 6, então diagonal vezes diagonal sobre 2, que é a área, né, desse quadrado, vezes a altura do prisma, que é 0,3. Então, nesse parênteses, povo, é o volume de ouro em uma medalha. E não vai ter que multiplicar por 100, que são 100 medalhas. Povo, substitua o π por 3,1, você vai fazer os devidos cálculos, portanto, vamos chegar aí a 297 centímetros cúbicos, é o volume do ouro utilizado, que é a alternativa B. 172, 3 dados cúbicos com faces numeradas de 1 a 6 foram utilizados em um jogo. Arthur escolheu 2 dados e João ficou com o terceiro. O jogo consiste em ambos lançarem seus dados, observarem os números nas faces voltadas para cima e compararem o maior número obtido por Arthur, ele vai jogar 2 dados, vai considerar o maior, com o número obtido por João.
vence o jogador que obtiver o maior número. Se empatar, ganha o João. O jogador que tem a maior probabilidade de vitória é... Povo, o João tem 6 possibilidades. É um dado só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o Arthur vai jogar 2 dados, né, totalizando aí 36 possibilidades. Aquele negócio, se um dos dados cair 6, vai considerar o 6, pô. Se um dos dados cair 5, vai considerar o 5, a menos que no outro dado seja o 6. Ele vai jogar 2 dados. E os 2 dados vai considerar o maior número. Tem 36 possibilidades aí para o Arthur, todas elas escritas aí para você. Ok? Beleza? Então, gente, o que vai acontecer? Como o João joga 1 dado e o Arthur joga 2, nós temos 3 dados com 6 faces cada, né? 6 ao cubo, nós temos aí 216 possibilidades de combinações com esses 3 dados. 216. Em quantas delas ganha o Arthur? Em quantas delas ganha o João? Minha gente, se por acaso no dado do João caiu o número 1, ele só vai ganhar se o maior dado do Arthur for 1. Então tem apenas um caso em que ele vai ganhar se por acaso saiu o número 1 para ele, né? Um caso que ele vai ganhar, que é esse caso aqui. Um caso apenas, ok? Beleza? Ok, beleza. Agora vamos lá. Se por acaso o João, meu povo, caiu o número 2 para o João, ele vai ter... Então quer dizer que o Arthur, no máximo, vai ter que tirar 2? Tem 4 possibilidades para ele ganhar, povo. Por quê? Porque tem 4 possibilidades de o Arthur tirar no máximo 2, ok? Beleza? Agora, se o João tirar a face 3, o Arthur, no máximo, tem que tirar a face 3 para o João ganhar, né? E para isso, meu povo, são 9 possibilidades, ok? Então, se você contar todas as possibilidades para o João ganhar, povo, são 91 possibilidades para o João ganhar, dentre as 216 totais. 91 para 216 é a probabilidade do João ganhar. Logo, meu povo, se ele ganha com 91 possibilidades, o Arthur ganha com 125, já que o total é 216. Portanto, vai bater com a alternativa E. A maior probabilidade é a do Arthur, com 125 para 216. Beleza? Bora que bora! 173. A luminância de um objeto é a grandeza que descreve a quantidade de luz produzida ou refletida por sua superfície. Ela será definida como a razão é divisão, a divisão entre a intensidade luminosa, medida em candela com CD, né? E o quadrado da distância do objeto até a luz. CD sobre M quadrado, povo, né? É a unidade de medida da luminância, né? CD sobre M quadrado, que já vai pegar aí bonitinho aí com a alternativa A. Beleza, minha gente? 174. 4 amigos, cada um com 100 moedas, criaram um jogo no qual cada um assume uma das 4 posições, 1, 2, 3 ou 4, indicadas na figura, e nela permanece até o final. O desenvolvimento do jogo se dá em rodadas, e em todas elas, cada jogador transfere e recebe uma quantidade de moedas da seguinte maneira. O jogador na posição 1 transfere uma moeda para o jogador na posição 2. O jogador na posição 2 transfere 2 moedas para o jogador na posição 3. O jogador na posição 3 transfere 3 moedas para o jogador na posição 4. O jogador na posição 4 transfere 4 moedas para o jogador na posição 1, completando a rodada. Ao final da rodada N, após N rodadas, qual é a expressão algébrica que representa o número de moedas do jogador de posição 1? Galera, o jogador de posição 1, né, tem 100 moedas. Ele vai dar 1 para o jogador 2 e vai receber 4 moedas do jogador 4 a cada rodada. Ou seja, ele dá 1 e ganha 4. Então quer dizer que no final de cada rodada, ele aumenta 3 moedas, né? Passou uma rodada, ele aumenta sempre de 3 em 3. Então a quantidade de moedas que o jogador 1 tem a cada rodada, pô, é uma PA, né? Forma PA de razão 3. Primeiro termo, 103 moedas, que é o que ele vai ter ao final da primeira rodada. Então quanto que ele vai ter ao final da enésima rodada, a rodada N, povo? É o enésimo termo dessa PA, né, minha gente? Então, galerinha, termo geral de PA, lembra, né? Primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão, né? Primeiro termo, quantidade de moedas ao final da primeira rodada, 103, a razão é 3, minha gente distributiva. No final da rodada N, o jogador 1 vai ter 100 mais 3 N moedas. Alternativa D, né, de melhor personagem aí do The Office. Ok, minha gente? 175. Uma pessoa tem
um carro biocombustível que funciona a gás natural veicular, GNV, e a gasolina. O rendimento do carro medido em quilômetros por metro cúbico, no caso do gás, ou medido em quilômetro por litro, né? O rendimento, povo, no caso da gasolina, né? Veja que o rendimento aí é o quanto ele andou sobre o volume do combustível, né? No caso da gasolina, depende, entre outros fatores, da velocidade, né, povo? O consumo depende da velocidade em quilômetros por hora em que o carro trafega. Essa relação está em conformidade com os gráficos, né? Tem um gráfico aí envolvendo rendimento e velocidade no GNV, né, no gás e na gasolina. Durante um feriado, essa pessoa realizou uma viagem de 240 km para obter uma estimativa de gasto de combustível. Assume que em todo o trajeto se manteve uma velocidade constante de 60 km por hora. Opa, 60 km por hora, povo? Então, rendimento aí no gás, 10 km por metro cúbico e na gasolina, 8 km por litro. Beleza? Ok? Bem, considere que durante metade do caminho foi utilizado gás e na outra metade gasolina, 120 km para cada então. E pelo litro de gasolina, povo, no caso, foi pago, né, pelo metro cúbico de gás e pelo litro de gasolina, respectivamente, R$ 2,00 e R$ 3,00. R$ 2,00 no metro cúbico do gás, R$ 3,00 no litro de gasolina. Qual foi a diferença em real entre os gastos totais com gasolina e gás? Minha gente, seguinte, o rendimento, meu povo, o rendimento é o quê? É o que ele andou sobre o volume. Então, o volume de combustível é o km que ele andou sobre o rendimento. Então, vamos lá, povo. Ele andou 120 km usando gás e o rendimento do gás, de acordo com o gráfico, né, na velocidade que foi dado, o rendimento do gás, 10 km por metro cúbico. Então, ele consumiu aí 12 metros cúbicos de gás. Cada metro cúbico de gás, R$ 2,00, ele gastou R$ 24,00. No caso da gasolina, pô, aquele negócio, o volume vai ser o quê? Vai ser o quanto ele andou sobre o rendimento, né? De acordo com o gráfico, 8 km por litro, não é isso? Então quer dizer que ele consumiu 15 litros de gasolina, cada litro R$ 3,00, ele consumiu 45 litros, ele gastou R$ 45,00 com gasolina e gastou R$ 24,00 com gás. A diferença aqui é a pergunta, meu povo, R$ 21,00 é a diferença entre os gastos, alternativa D, ok? 176, em um país, a primeira etapa para a obtenção da carteira de motorista é a contratação de 3 produtos. Pacote com 20 aulas teóricas, pacote com 10 aulas práticas, aluguel do veículo para a realização das aulas práticas. Uma pessoa que pretende obter a carteira de motorista pesquisou o valor do aluguel do veículo e os valores de cada aula teórica e de cada aula prática em 3 autoescolas, né? O quadro apresenta esses valores de cada um. Ele contratará, né, os 3 produtos numa mesma autoescola, de modo que o custo total nessa primeira etapa seja o menor possível. Qual autoescola que ele vai escolher? Vou usar a autoescola 1 como exemplo, mas o raciocínio você vai fazer com todos, povo. Ele vai gastar R$10 por cada aula teórica, né? Pois são 20 aulas teóricas, então R$10 por aula, não é isso? Ele vai gastar R$80 por cada aula prática, e são 10 aulas práticas, tá aqui, ó. Então R$80 por cada aula prática. Ele vai gastar R$400 com o aluguel do veículo, mais R$400. Então na autoescola 1 ele vai gastar R$1.400. Você vai seguir o mesmo raciocínio na autoescola 2 e 3 e vai perceber, povo, que na autoescola 3 ele vai gastar menos, R$1.200, ok? A alternativa E, portanto. Beleza? 177, uma caixa de descarga acoplada a um vaso sanitário tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo cujas dimensões internas da base são 2,5 decímetros e 1,5 decímetros, povo. No caso aí, minha gente, 25 centímetros, 15 centímetros, né? Nessa caixa há uma boia que interrompe o abastecimento quando a altura da coluna de água atinge 2 decímetros, né? Conforme a figura, né? Aí, bonitinha a figura, bonitinha, minha gente. A cada acionamento da descarga, todo o volume de água contida na caixa é despejado no vaso. Para reduzir o volume de água despejado a cada acionamento, uma pessoa colocará no interior dessa caixa garrafas de 300 ml. 300 ml. Povo, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Por isso que eu fiquei comentando sobre centímetros, né? Vamos trabalhar com centímetro aí. Cheias de areia e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido. Para garantir um funcionamento eficiente, o mínimo de água despejada a cada acionamento deve ser de 5 litros, 5.000 mililitros. A quantidade máxima de garrafas que serão colocadas nessa caixa, garantindo o funcionamento eficiente, é... Gente,
como eu comentei com as dimensões, né? 15 centímetros, 25 centímetros, 20 centímetros, as dimensões dessa caixa. Nós temos aí 7.500 centímetros cúbicos, a conversão é de 1 para 1, 7.500 mililitros de água. Só que essa descarga funciona com eficiência se tiver 5.000 mililitros. Ou seja, tem 2.500 mililitros a mais aí, que a gente pode não ter, né? Então, o volume de água em excesso, 2.500 mililitros, povo. Se cada garrafa ocupa aí 300 ml, se eu tenho a mais, 2.500 ml, e eu tenho garrafas com 300 ml cada, povo, eu preciso aí, posso ter 8,3 garrafas, né? Lógico, 9 garrafas vai ocupar mais espaço do que eu posso. Então, no máximo, 8 garrafas vão ser o suficiente, que é a alternativa B. Beleza? 178, um confeiteiro passou a produzir tortas em formato de cilindro circular reto, com raio da base variando de entre 12 e 60 centímetros e a altura é 6. Essas tortas deverão ser embaladas em caixas com formato de prisma reto de base quadrada, de modo que seja possível acomodar a torta em seu interior e ainda restar pelo menos 1 centímetro de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, lateral e superior. Ele dispõe, originalmente, de caixas no formato pretendido, cujas dimensões internas são 14, né, um quadrado de base 14, e a 7 centímetros de altura, que não atendem às suas necessidades. Portanto, ele comprará novas caixas, com o mesmo formato das caixas originais, mas com comprimento do lado da base maior, que sejam adequadas para embalar todos os tipos de torta. Como as tortas têm um raio, povo, no caso de 12 a 16 centímetros, então no máximo 16, vamos considerar 16 aqui então, porque tem que guardar todas as tortas possíveis, né? A aresta da base das novas caixas deve ser, no mínimo, quantos centímetros maior do que a das caixas originais, né? A caixa original é 14, minha gente. Bem, meu povo, o raio da torta, vamos usar 16, porque eu quero todas as tortas, vamos usar 16, né? Diâmetro 32 então, não é isso? Pegar aí a nova caixa, minha gente. Se a altura da torta é 6 e eu quero 1 centímetro de distância, então a nova caixa tem que ter 7 centímetros de altura, não é isso? Se o diâmetro máximo da torta é 32 e eu tenho que ter 1 centímetro aí de cada lado das laterais, minha gente, então no máximo, no máximo, no mínimo, né, vamos dizer assim, eu preciso aí de uma caixa com 34 centímetros de aresta na base, não é isso? Ok? Então tá aqui, ó. A altura vai ser 7. E aqui embaixo, povo, pensando na maior torta possível, né? Eu tenho que ter no mínimo uma caixa, né? Base quadrada de lado 34. No mínimo, já que o diâmetro da torta é 32, não é isso? 1 centímetro de cada, a aresta mínima 34 centímetros. Lembrando que a aresta antiga é 14. E a pergunta é a diferença entre o tamanho da aresta nova comparada à aresta antiga, povo. 20 centímetros, portanto, bate com a alternativa E. 179, minha gente. O empresário utiliza máquinas cuja pressão interna P em atmosfera depende do tempo contínuo de utilização T em hora e de um parâmetro positivo K, que define o modelo da máquina segundo a expressão P igual a 4 vezes log de menos K vezes T mais 1 vezes T menos 19. O fabricante dessas máquinas recomenda ao usuário que a pressão interna desse tipo de máquina não ultrapasse 10 atmosferas durante seu funcionamento. O empresário pretende comprar novas máquinas desse tipo, que deverão funcionar diariamente por um período contínuo de 10 horas. Né? Para isso, precisa definir o modelo da máquina a ser adquirida, escolhendo o maior valor possível do parâmetro K, atendendo à recomendação do fabricante, povo. Então, o maior valor de K possível, né, povo? A base desse log aí é 10, né, minha gente? Uma função crescente. Como eu quero o maior valor de K, povo? Pensa comigo aí. O logaritmando, né, deste log, povo, é uma função quadrática, né? O logaritmando, ó, é uma função quadrática. Eu quero o maior valor de K, já vou buscar esse maior valor aí dessa parábola que é a função quadrática, não é isso? Ok? Distribuindo os parênteses, minha gente. Nós temos aqui, como eu disse, a função quadrática, a parábola para baixo, tem valor máximo, eu quero ele, já que eu estou indo atrás do maior K possível, né? Povo, o valor de T para obter, né, o valor máximo dessa função quadrática, ou seja, o T vértice, o X vértice menos B sobre A,
Se você quiser distribuir esse K, pô, e continuar fazendo menos B sobre A, não tem problema, porque o A e o B vão ficar em função do K, você vai cancelar. A questão é, o X do vértice é 9, né? Certo? Às 9 horas, vamos dizer assim, acontece o valor máximo dessa parábola do logaritmando. E quando T é igual a 9, minha gente, o logaritmando vai ser igual a, no caso, vai ser igual a 100K. E eu quero que a pressão, no máximo, seja 10, não é isso que ele colocou aqui no texto, ó. Pressão máxima, minha gente, ele colocou 10 atmosferas, ó. Não pode ultrapassar 10 atmosferas. Então, nós temos que a pressão vai ser 4 vezes log de 100K, que é o valor máximo do logaritmando, né, quando T é 9, ok? Que no caso seria o Y do vértice, né? E essa pressão, povo, não pode passar de 10, tem que ser menor ou igual a 10. Dividindo os dois lados por 4, o log vai ser menor ou igual que o 2,5, vamos dizer assim, ou 10 sobre 4. Aplicando, povo, a definição de log, né? Base 10 do log, né? Base 10 do log elevado a 10 sobre 4, é igual ao logaritmando 100K. É maior ou igual que o logaritmando 100K. Atenção que eu vou repetir. Base 10 do log elevado ao 10 sobre 4 vai ser maior ou igual que o 100K, que é o logaritmando. Não inverte desigualdade porque a base é 10, né? Base maior que 1, você não inverte a desigualdade, povo. Portanto, o 10 elevado a 10 sobre 4 é maior ou igual que o logaritmando 100K, definição do log. Divide os dois membros por 100, minha gente. Você vai ter então que 10 elevado a 10 sobre 4, que é 2,5, dividir por 100, que é 10 ao quadrado, divisão de potência com a mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes, o K vai ser menor ou igual que 10 elevado a meio, portanto é o maior valor de K possível, meu povo, 10 elevado a meio. Ok, minha gente? É a questão 180, a produtividade de soja em uma área cultivada é a média da quantidade de sacas de 50 kg que são produzidas por hectare. O quadro apresenta a área cultivada e a produtividade de soja em certa propriedade ao longo de 5 safras com períodos de um ano de 2011 até 2016, né, povo? Ano a ano, tá bonitinho aí, né? A área cultivada em hectare e a produtividade em sacas de 50 kg por hectare. O gráfico de linhas que representa a produção de soja dessa propriedade em tonelada nessas 5 safras. Vou comentar de um ano, você faça com todos aí, mas se você pegar o primeiro ano, você já vai bater a alternativa, minha gente. Por exemplo, ó, são 40 sacas com 50 kg cada, não é isso? Ok? Então, 40 vezes 50, certo? Por hectare, são 200 hectares. Então, 40 sacas com 50 kg cada, que você multiplica, por hectare, e são 200 hectares. Então, minha gente, o que vai acontecer aqui? Na hora de você fazer o cálculo, ó, 40 sacas com 50 kg cada, não é isso? E, por hectare, são 200 hectares, ou seja, 400 mil quilogramas naquela área, não é isso? 1.000 quilogramas, né, povo? É 1 tonelada. 400 mil quilogramas são 400 toneladas nesse ano 2011, 2012. E você perceba, uma alternativa só bate com 400 toneladas, né, nesse ano 2011, 2012. Mas se tivesse mais de uma alternativa com isso, o mesmo raciocínio você ia fazer com os outros anos, povo. Não é isso? Tipo aqui, ó, 30 sacas com 50 kg cada, não é isso? 30 vezes 50 por hectare. Então, vezes 220, caso você precise calcular os outros anos também. Ok, minha gente? Todos os cálculos aqui para vocês vai bater com a alternativa A. Beleza, minha gente? Nossa resolução das questões finais de matemática do Enem 2025, meu povo, espero que vocês tenham ido muito bem. Um fortíssimo abraço, minha gente, e até a próxima. Tchau, tchau, meu povo!